Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia nesta noite. O livro de Mateus, capítulo número 6. Mateus, capítulo de número 6, versículos de número 16 ao versículo de número 18. Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6, versículo 16 ao versículo 18. Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao versículo 18, diz assim, versículo 16: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lave o teu rosto, para que não pareces aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está no oculto, e o teu Pai que vem no oculto te recompensará. Amém? Meus irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, eu quero falar sobre jejum. Eu quero falar sobre, um pouquinho aqui nesta noite, sobre este tema jejum. Eu gostaria de começar esta mensagem fazendo algumas perguntas a respeito do jejum. Sendo que essas perguntas não é para constrangir ninguém, mas pelo contrário, é para aguçar em nós o desejo, a intenção de nós jejuarmos. Por quê? Porque o jejum, ele é uma arma que está disponível à Igreja de Cristo. Então eu gostaria de fazer uma pergunta: quando foi a última vez que você jejuou? Quando foi a última vez? Essa tem que ser uma resposta para você. Outra coisa, você sabe o que é jejum? Porque muitas pessoas, pelo incrível que pareça, elas não sabem o que é jejum. As pessoas ouvem falar, ou até mesmo ela até jejua, mas ela não sabe o que é jejum. E outra pergunta, por que precisamos jejuar? Essa é uma pergunta que nós precisamos encontrar uma resposta. E foi como eu disse, não são perguntas para levar ninguém ao constrangimento, mas sim para que nós entendamos a importância do jejum. Por quê? Porque eu quero fazer uma afirmação aqui nesta noite. O jejum, ele é uma prática bíblica. Jejum tem cunho espiritual e jejum é de cunho íntimo. Porque, pelo incrível que pareça, embora estejamos no século 21, existem muitas pessoas que afirmam que o jejum é apenas um tempo da lei, que jejuar hoje não tem validade alguma. Mas eu quero afirmar nesta noite que jejum é bíblico. Que jejum, ele é válido para os nossos dias. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 14 a versículo 15. Mateus, capítulo 9, versículo 14 ao versículo 15, diz assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Versículo 15: E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com ele? Dias, porém, virão em que eles serão tirados, e o esposo então jejuarão. Então Jesus estava sendo indagado, questionado a respeito
do jejum. Então os fariseus ali, ele tinha a prática de jejuar. Então eles estavam observando aqueles que andavam com Cristo, e eles observavam que os seus discípulos não tinham esta prática. Então eles tentaram pegar Jesus no contrapé. Tentaram encurralar Jesus a respeito do jejum. E Jesus estava dizendo assim: haverá dias que a presença do noivo, a presença do esposo não estará mais. Aí será necessário que ele jejua. Qual é a lição que nós aprendemos com esta resposta de Jesus? Jesus estava dizendo, enquanto ele estivesse próximo deles, não era necessário. Mas quando ele fosse tirado, quando a sua presença física não se fosse mais notória, era necessário que as pessoas viessem a jejuar. O que ele estava querendo dizer? Que o jejum nada mais é um ato espiritual que nos aproximaria de Deus. O jejum nada mais é um ato que nos levaria a ser íntimo de Deus. Jesus estava dizendo ali para eles, enquanto há o Filho do Homem aqui, não é necessário, porque eles estão gozando da minha presença física, eles estão participando, eles estão tendo intimidade comigo, mas quando ele fosse tirado, seria necessário. Por quê? Porque o jejum nos liga a Deus, o jejum nos conecta com Deus, o jejum nos aproxima de Deus. Então Jesus estava dizendo, aí eu te faço uma pergunta, a presença física de Jesus foi tirada ou não? Ou ainda nós temos a presença física, corporal de Jesus no nosso meio? Ela foi tirada. Então, porque ela foi tirada, concluímos que o jejum ainda é um ato bíblico e se faz necessário no tempo da graça. Então, jejuar hoje é um ato de fé. Jejuar hoje é um ato bíblico e um ato íntimo. Por quê? Porque quando nós jejuamos, nós queremos mais de Deus. Quando nós jejuamos, nós queremos se aproximar mais de Deus. Então, nós concluímos que jejum é bíblico. Aí eu faço uma outra pergunta aos irmãos aqui nesta noite. O que é jejum? O que é de fato jejum? E para nós respondermos esta pergunta, nós precisamos respondê-la primeiro dizendo o que não é jejum. Primeiro, jejum não é propaganda espiritual. Porque quando, no Mateus capítulo 6, que nós acabamos de ler, os fariseus eles tinham uma prática assim, dizer assim, eu jejuo. Eu jejuo mais que você. Então jejum não é um ato de propaganda espiritual para demonstrar que um é mais espiritual que o outro. Porque existem muitas pessoas que têm esta prática. Você não conhece alguém, ou já ouviu falar alguém assim, eu oro mais, eu canto mais, eu prego mais, eu vou mais à igreja. E tem pessoas que têm essa prática, eu jejuo mais. Então quando Jesus, no capítulo 6, diz assim, quando jejuares, ele está dizendo assim, ele estava dizendo assim, você tem que fazer um ato de jejum, de um ato íntimo. Você não precisa anunciar para ninguém, é você e Deus, porque se você anuncia, você já recebeu a recompensa. Ele fala, quando jejuar, unge a cabeça, lave o rosto, e você fique nas entrelinhas, calado, porque o teu Pai que está em oculto te recompensará. Então, aquela pessoa que jejua e sai falando para a igreja toda, aquela pessoa que jejua e sai contando para todo mundo, não é jejum. Então a primeira coisa, o que não é jejum? Propaganda espiritual. Você anunciar o seu jejum não significa nada que você é mais espiritual ou menos espiritual que alguém. Outra coisa, jejum não é regime. Muitas pessoas, por isso que eu disse no início, você sabe o que é jejum? Porque muitas pessoas na verdade estão fazendo um regime e não um jejum. Jejum tem uma prática. Jejum tem os meios para se fazer. Então muitas vezes a pessoa pensa que está jejuando, mas na verdade ela está fazendo um regime.
ela anunciou, ela se absteve daquele momento de um alimento, e não é jejum. Jejum é um ato espiritual. Jejum é um ato íntimo entre a pessoa e Deus. Outra coisa, jejum não é greve de fome, ou flagelo, ou flagelo. Porque tem muitas pessoas que pensam que eu vou jejuar porque eu estou incomodado com uma situação, e ela deixa de comer o alimento para chamar a atenção de Deus ou a atenção do homem. Às vezes ela tem até a motivação certa, mas ela usa dos meios errados. Então ela pensa que está jejuando, mas na verdade ela está fazendo uma greve de fome, com uma motivação certa, usando os meios errados para chamar a atenção de Deus. Aí você pergunta, o jejum é para chamar a atenção de Deus? Eu digo para você que não. Jejum é um ato que te motiva a se aproximar de Deus. Você chamar a atenção de alguém e se aproximar da pessoa é totalmente diferente. O jejum é para você estar mais próximo de Deus. O jejum é para você ter mais intimidade com Deus. Então chamar a atenção é totalmente diferente. Então o que é jejum de verdade? Jejum de verdade que nós conhecemos no popular é você se abster totalmente ou parcialmente da comida, da bebida, por algum determinado tempo. Ou seja, você está abrindo mão de alguma coisa que nós consideramos bom, que nós consideramos importante para a nossa vida. Te faço uma pergunta: comer é bom? Sim ou não? Se alimentar faz bem ou não? Só que nós vamos abrir mão por um certo momento para nos separar para Deus. Só que nós estamos abrindo mão de algo bom para algo melhor. Por quê? Porque nós estamos deixando de comer do pão aqui da terra para se alimentar do pão da vida. Nós vamos entrar em jejum para se alimentar da essência. Nós estamos jejuando para que nós se aproximamos mais de Deus. Nós vamos jejuar agora para se alimentar das coisas espirituais. Aí eu te faço uma pergunta: quais são os tipos de jejum que tem? Eu vou me abster por um momento daquilo que é bom para se alimentar de algo melhor. Agora eu vou entrar no campo espiritual. Existem jejuns, que é conhecido aquele jejum que nós conhecemos como jejum comum. Qual que é aquele? Aquele que a pessoa se abstém por um certo momento de um alimento físico e bebe água. Existe esse tipo de jejum. Existe aquele jejum parcial, e nós conhecemos muito bem que Daniel fez um jejum desse parcial forçado. O rei determinou o seu cardápio, mas ele não queria se contaminar com as iguarias, e ele disse assim: nós só vamos comer legumes e beber água. Existem jejum, eu conheço pessoas que já fizeram esse tipo de jejum. Ela se absteve por um tempo de um determinado jejum, de algum alimento, e ficou por um tempo comendo só aquilo, se consagrando, orando. E existe o jejum total. Existem pessoas que se abstêm totalmente da água e do alimento. Só que esse jejum, ele é muito perigoso. Por quê? Porque, cientificamente falando, o homem não pode ficar mais de 3 dias sem ingerir água. Se ele passar esse tempo, ele pode morrer desidratado e intoxicado. Então, este jejum tem que tomar muito cuidado. E tem um porém aqui: existem pessoas que não podem jejuar por motivos de saúde. Mas aí a pessoa fica naquela: nossa, eu queria jejuar, eu queria me consagrar, mas eu não posso. Aí a gente fica naquela dúvida: o que fazer? Aí vem uma outra pergunta: existe algum versículo bíblico
que tem um tempo determinado, ou dias determinados na Bíblia para um jejum? Não. Isso é de foro íntimo. Isso é de acordo com aquilo que Deus fala com você. Você pode jejuar 3 horas, vai valer muito mais a pena do que pessoas que jejuam uma semana. Isso depende muito daquilo que Deus fala com a pessoa. Eu disse que jejum é um ato espiritual, que jejum é um ato de foro íntimo entre a pessoa e Deus. Mas olha que coisa interessante. Sempre que você olhar para o jejum, na maioria dos versículos que fala de jejum, sempre vem acompanhado de oração. Nunca o jejum está separado. E existe eu faço uma pergunta: qual é mais importante, o jejum ou a oração? Porque pessoas têm dúvidas, pessoas se questionam: qual é mais importante, o jejum e a oração? Eu digo para vocês que não existe importância entre um e o outro, porque eu inicio um jejum orando. Se eu entrasse nessa discussão, qual é mais importante, o jejum ou a oração? É como se eu perguntasse para vocês: qual asa do pássaro é mais importante? A esquerda ou a direita? É a mesma coisa. Se eu corto a asa esquerda do pássaro, ele não voa. Se eu corto a asa direita do pássaro e descer a esquerda, ele não voa. É a mesma coisa. Jejum e oração não é uma disputa. Eu preciso jejuar e orar. Eu preciso orar e jejuar. Então nós precisamos entender qual é a importância do jejum para a nossa vida. Aí nós avançamos. Por que precisamos jejuar? Nós aqui falamos o que é jejum, quais os tipos de jejum, e agora entra a pergunta mais importante: por que precisamos jejuar? Lembra que eu disse que nós vamos abrir mão de um alimento sólido, que é importante para a nossa saúde física, para entrarmos no mundo espiritual, no campo espiritual. Então o jejum é importante. Nós precisamos do jejum, porque o jejum alimenta a nossa vida espiritual. O jejum é importante para a nossa vida espiritual. Olha o que diz a Bíblia, Salmos de número 35, versículo de número 13, diz assim: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram de pano de saco, eu afligia a minha alma com jejum e oração, e me reclinava sobre o peito. Olha que coisa importante aqui. O jejum é um ato de humilhação. O jejum é um ato que eu subjugo a minha carne. O jejum é um ato que eu me humilho. E o salmista vai dizer assim: eu afligia a minha alma com jejum. Sabe o que é afligir? Afligir é você atormentar. Você está incomodado com uma situação. Então olha que coisa interessante. Se você voltar no início do versículo, ele vai dizer assim, o salmista: enquanto eles estavam enfermos, essa enfermidade incomodava, afligia a alma do salmista. O salmista entrou em jejum e em oração. Então a situação incomodava. Existem momentos na nossa vida que nós não conseguimos progredir na nossa vida espiritual, porque parece que tem coisas que nos incomodam. Existem momentos que nós nos sentimos fracos na nossa caminhada cristã. Existem pecados que nós não conseguimos vencer facilmente. Existem momentos que nós nos sentimos sugados pelo mundo. E como venceremos isso? Através do jejum e da oração. Porque jejum é um ato de humilhação. Jejum é um ato que eu me conecto com Deus e subjugo a minha carne. Eu subjugo a carne humana e sufoco. Eu deixo de alimentar a carne para alimentar o espiritual. Por quê? Porque algo nos incomoda, algo nos aflige. Então o jejum é um ato de humilhação para nós sermos alimentados
da essência. Então nós precisamos, quem quer ter vida espiritual saudável, precisa de jejum, precisa de oração. Por quê? Porque o jejum, eu me aproximo mais de Deus. O jejum, eu tenho mais intimidade com Deus. Então, você quer cuidar da sua vida espiritual? Você quer renovação espiritual? Você quer fortalecimento espiritual? Jejum e oração. Não tem situações na nossa vida espiritual, nós só iremos progredir espiritual, nós só vamos crescer espiritualmente falando, nós só vamos sair da indolência espiritual, da sonolência espiritual, através do jejum. Porque o jejum é você chamar a Deus para mais perto. Jejum é você querer algo profundo com Deus. Jejum é você abrir mão de algo para escolher algo melhor. Eu vou subjugar a minha carne. Eu vou subjugar aquilo que eu gosto, mas eu quero me conectar com Deus. Eu quero estar mais próximo de Deus. Eu quero intimidade com Deus. Então o salmista está dizendo aqui, eles estavam enfermos, eles estavam doentes, aquilo me atingia. Então eu vou para a oração e para o jejum. Outra coisa, por que precisamos jejuar? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 13, versículo de número 1 ao número 3. Atos capítulo 13, versículo 1 ao versículo 13. Diz assim: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Ninja, e Lúcio Cirineu, e Manaim, que fora criado em Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo-lhe as mãos sobre eles, o despediram. Outra coisa, quando nós jejuamos, Deus nos dá a direção. Esses homens estavam sendo preparados para uma obra missionária. E eles, olha a preocupação desses homens. Eles precisavam da confirmação de Deus. Eles precisavam de uma resposta de Deus. Por isso que eu digo, o jejum, ele nos aproxima de Deus. O jejum nos deixa sensível à voz do Espírito Santo. Quem jejua, quem tem essa prática, vai começar a diferenciar a voz do homem com a voz de Deus. Olha a preocupação desses homens. Eles precisavam separar pessoas para a obra missionária. Ele poderia escolher pela emoção, mas eles jejuaram antes de escolher. Eles jejuaram antes de impor as mãos. Então existem momentos e decisões difíceis que nós precisamos tomar, e nós precisamos ouvir claramente a voz de Deus. Como eu faço isso? Jejuando, orando. Por quê? Quando eu jejuo por uma causa, vamos imaginar que eu vou escolher alguém para uma obra missionária. Eu não quero ser imbuído pela amizade que eu tenho com a pessoa. Eu não quero levantar aquela pessoa pelo amor que eu tenho por ela. Eu entendo a importância da obra. Eu quero ter certeza da escolha. Eu vou jejuar. Eu vou entrar em comunhão com Deus e vou estar dizendo assim: Senhor, o Senhor sabe o que eu sinto por Ele, mas eu não quero escolher pelos olhos. E ele vai jejuar e vai querer dizer: o Senhor está no negócio, é esta pessoa que o Senhor quer. E Deus vai falar claramente. Então eles disseram assim, Deus confirmou: pode enviar, porque esses são os meus escolhidos. O que nós aprendemos aqui? Alguém aqui já passou por uma decisão difícil? Alguém já precisou tomar uma decisão difícil e você ficou dividido? E você procura um fala de um jeito, você procura outro fala de um jeito. E muitas vezes nós temos uma arma chamada jejum e não sabemos. Se você olhar para a obra de Deus hoje, por que a obra de Deus padece?
Porque tem muitas pessoas sendo colocadas em lugares por causa da amizade e por causa do companheirismo. Poucos são escolhidos pela voz de Deus. Poucos têm aprovação através da oração e do jejum. Atos capítulo 14, versículo 23, diz assim. Atos capítulo 14, versículo 23 diz assim: e havendo-lhe por comum consentimento, eleitos presbíteros em cada igreja, orando com jejuns, encontraram ao Senhor e havia crido. Olha aqui, mais uma vez, escolheram os presbíteros da igreja, através do quê? Da oração e do jejum. Então, quando você tiver alguma decisão difícil para tomar na sua vida, você ouviu sua mãe, você ouviu seu pai, você ouviu pessoas, mas ainda você não sente segurança, vá consultar o Senhor através da oração e do jejum, porque significa o seguinte: eu me aproximo de Deus, estou dizendo assim: Senhor, é Tu que tem o controle, é o Senhor que sabe o amanhã, é o Senhor que vai confirmar. Oração e jejum serve para decidir situações na nossa vida. Outra coisa, eu posso jejuar para pedir ajuda e socorro ao Senhor em situações difíceis. Alguém aqui já passou por situações difíceis? Alguém já se sentiu encurralado? Alguém se viu cercado? Esdras capítulo 8, versículo 21 ao versículo 23. Esdras capítulo 21, Esdras capítulo 8, versículo 21, diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Abra, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito, para nós, para os nossos filhos, para toda a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tinha falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam, e a sua força e a sua ira sobre todos que o deixam. Versículo 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele se moveu pelas nossas orações. Mais uma vez, oração e jejum foi fundamental para decidir uma causa que não tinha solução. Esdras era amigo do rei. Esdras falava: rei, a boa mão de Deus é sobre aqueles que buscam. Mas chegou um certo momento que ele precisava ir. E ele pensou assim: se eu pedir ajuda ao rei, o rei pode até ajudar, mas ele vai falar: cadê o seu Deus? Não é assim que nós nos encontramos às vezes. A gente fala de Deus para um, fala de Deus para outro, mas quando chega o momento de mostrar o tamanho do nosso Deus, a gente quer buscar recursos humanos. Esdras falou o seguinte: vamos nos unir aqui. Aqui esse jejum pode ser comunicado, porque eles estavam no mesmo propósito. Eles chegaram assim: agora é o seguinte, a gente precisa atravessar, mas existe um inimigo no caminho, vamos jejuar e vamos orar. Só que você percebe que eles se humilharam. Jejum é um ato de humilhação. Jejum é um ato de você se derramar na presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus deu vitória. Então esta arma está disponível para nós hoje. Nós podemos resolver os problemas, situações difíceis, através da oração e através do jejum. Nós podemos vencer causas impossíveis através da oração e do jejum. Você tem alguma causa impossível na sua família? Oração e jejum. Você tem alguma porta que precisa se abrir? Oração e jejum. Então oração e jejum serve ainda hoje. Eu posso convocar a igreja para um jejum? Posso. Eu posso convocar um departamento para um jejum? Posso. Eu posso convocar minha família para um jejum? Posso. Então causas impossíveis se vence com situações que está além da nossa situação. Jejum é se derramar. Jejum é se entregar e dizer: Deus, o Senhor pode e eu não posso. Era isso que ele estava dizendo. O rei pode, nós não podemos, mas o nosso Deus pode. Jejum e oração pode. Estou quase acabando. Marcos
Marcos capítulo 9, versículo 28 e versículo 29. Marcos capítulo 9, versículo 28 e versículo 29. Diz assim, Marcos capítulo 9, versículo 28 e versículo 29. E quando entraram na casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos expulsar? E disse: esta casta de demônio, esta casta não pode sair com alguma coisa, senão com oração e jejum. O que Jesus estava dizendo? Faltou poder sobre vocês. Vocês não expulsaram, porque não estava revestido de poder. Por quê? Porque se você ir em Efésios capítulo 6, versículo 12, a Bíblia vai dizer como que é a orquestração do mundo espiritual. A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e contra o espírito. Alguém consegue destruir o diabo com revólver? Alguém consegue matar o diabo, mandar ele embora com uma arma, com uma metralhadora? Não. Existem castas, categorias de demônios, que lá na Efésios fala de como é o mundo espiritual, que só sai por meio de oração e jejum. Jesus estava dizendo: se vocês tivessem jejuado, ou quando eu não estiver aqui, existirão situações, demônios, que só irão sair através do jejum. Sabe o que significa? Vocês vão se conectar com Deus, você vai se aproximar de Deus e pedir revestimento, pedir poder, pedir autoridade para que o diabo saia. Então, existem situações, existem famílias, castas de demônio que atuam em família e só vai sair através da oração e através do jejum. Existem demônios que atuam na nossa vida, existem demônios que tentam nos cercar, situações que nos apertam, que só vai sair através da oração e do jejum. Não existe outro meio. Por quê? Porque há uma organização no mundo espiritual. A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados, potestades. Existem pessoas que são dominadas pela pornografia. Existem pessoas que têm desejo de matar. E como isso é atuação maligna? Existe a atuação do mal na nossa vida. Como nós vamos vencer? Através da oração e através do jejum. Estou encerrando. Qual é o propósito do jejum? Joel capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o coração, e com isso, com jejum, com choro e com pranto. Significa que o jejum, sabe qual é o significado do jejum? Se voltar para Deus. Sabe o significado do jejum? Se colocar na mão de Deus. Sabe o significado do jejum? Se derramar na presença de Deus. Sabe o significado do jejum? Ter intimidade com Deus. Sabe o significado do jejum? Ser íntimo, próximo de Deus. Sabe o que é? Sabe o que significa o jejum? Fome de Deus. Nós abrimos mão do alimento sólido para se alimentar do pão da vida. Nós abrimos mão da comida para se alimentar da essência. Porque quem jejua está dizendo: eu tenho fome do Senhor. Quem jejua está dizendo: eu quero mais da tua presença. Quem jejua, eu quero mais experiência contigo. Quem jejua quer estar próximo de Deus. Quem jejua quer força de Deus. Quem jejua quer força de Deus. O jejum e a oração faz a gente ver as coisas diferente. Para encerrar, eu não vou conseguir ler esse versículo, mas se você ir lá em Isaías 58, do versículo 3 ao versículo 7, as pessoas estavam jejuando com motivação errada. Eles estavam entrando assim: nós jejuamos e não está acontecendo. Sabe por quê? Resumindo aqui, parafraseando, eles estavam jejuando, mas eles estavam sendo injustos. Eles estavam jejuando, mas estavam cometendo ato imoral. Então, muitas vezes, você jejua, é o momento de você se separar para Deus. Quando eu for jejuar, eu posso passar o domingo assistindo o Faustão. Quando eu for jejuar, eu posso ficar escutando uma música do mundo. Quando eu for jejuar, é o momento que eu estou tirando para Deus. Eu vou jejuar, vou orar. Eu vou jejuar e meditar na palavra. Mas eu estou trabalhando, não tem problema. Você conecta para o céu. Então, quando você jejua, a sua motivação tem que
ser o seguinte: agradar a Deus. A sua motivação tem que ser condizente com o seu propósito. Qual é o propósito do jejum? Qual é a motivação do jejum? Se aproximar de Deus. Qual o propósito do jejum? Estar mais próximo de Deus. Então você precisa entender o que você quer no jejum. Se você for em Isaías 58, do 11 ao 13, agora sim, a motivação é correta. Eles do versículo 3 ao 7, estavam jejuando, mas estavam fazendo coisas erradas. No 8 ao 11, eles mudam. E eles conseguem entender o propósito do jejum. Para encerrar, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façai tudo para a glória de Deus. Aqui não está dizendo, portanto, se jejuais, mas ele pode entrar aqui: quer comais, quer bebeis, façais qualquer outra coisa. O jejum entra aqui: tudo que façais para a glória de Deus. Quando eu jejuar, eu jejuo por uma causa impossível, para que Deus reverta a situação e a glória seja para Ele. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso escolher alguém. Essa escolha vai ser para a glória de Deus. Tudo que façais, façais para a glória de Deus. Então eu encerro aqui agora. Eu não sei qual é a causa impossível, eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar, eu não sei o que você está enfrentando, mas nesta noite o Senhor manda te dizer: oração e jejum é a arma que você precisa. Eu tenho orado, mas o Senhor está pedindo: jejua. O Senhor está dizendo: jejua para se aproximar, porque Deus tem vitória para a sua igreja. Deus tem um novo tempo para a sua igreja. Deus quer acender a sua igreja através da oração e do jejum. Eu encerro. Você que não tem prática de jejuar, começa jejuando 2 horinhas. Começa jejuando 3 horinhas. Você que jejua 6 horas, passa 9 horas. Você que jejua uma semana, começa a jejuar 2. Tenha experiências com Deus. Vamos mais adiante. É momento de fazer algo diferente. É momento de sair da área de conforto, de não fazer o que os outros estão fazendo e querer mais de Deus. Deus, Ele quer se revelar. Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você cavuca, quanto mais você mergulha, quanto mais você cava, Deus tem coisas grandes para nós. Deus tem abundância espiritual. Deus tem solução de problema. Deus tem batismo com o Espírito Santo. Deus tem salvação. Deus tem cura. Deus tem renovo. Deus tem renovo de línguas. Deus tem sonhos espirituais. Deus tem visão espiritual para dar para a sua igreja. E por que não acontece? Porque estamos na mesmice. E como vamos vencer a mesmice? Oração e jejum. Como vamos colocar esse motor para agir? Como nós vamos acender a chama deste coração? Oração e jejum. Como você, uma pessoa forte espiritualmente falando, oração e jejum. Como eu vou vencer o mundo espiritual? Oração e jejum. Como eu vou mudar a história da minha casa? Oração e jejum. Como eu vou acender o meu ministério? Como eu vou mudar o meu ministério? Oração e jejum. Como eu vou acender a chama do Espírito Santo? Oração e jejum. Que Deus abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus.